Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar das mudanças urbanas que deverão acontecer neste mundo novo. Falaremos do que deverá ser projetado para podermos de fato melhorar o nosso convívio social. No contexto que vivemos atualmente, temos de analisar que muitas mudanças vão acontecer no planejamento das cidades e no modelo de desenvolvimento adotado pelo mundo. Ao longo da história, percebemos que epidemias e pandemias têm sido marcos nas mudanças urbanas. No final do século XIX e início do século XX, mudanças tiveram lugar. Lewis Mumford, em seu livro A Cidade na História, analisa a metrópole moderna, observando o desastre que a tecnologia assumia de forma arbitrária nas cidades, entre elas a questão de acomodação da população de trabalhadores, com o crescimento exponencial, inclusive forçada pelo êxodo dos trabalhadores de outros centros, e por isto a expansão do território urbano desordenadamente, a desfiguração da continuidade cultural destas cidades, a congestão e, por isso, a escassez de água, transporte e terra urbana. A diminuição da desigualdade socioeconômica se perpetua. Observamos que a falta de acesso ao saneamento básico potencializa qualquer pandemia. Se faz necessário o investimento em abastecimento de água, sistema de esgoto e coleta de lixo como ações prioritárias com ou sem a pandemia. A criação de espaços de lazer para o cidadão, como parques de vizinhanças, modificou a estrutura urbana de muitas cidades na Europa e nos Estados Unidos nos séculos anteriores e foram criados com o objetivo precípuo de diminuir a insalubridade dos espaços urbanos. Mas principalmente no final do século XX, na maioria das cidades médias e metrópoles brasileiras, os espaços livres públicos como praças e parques foram sendo substituídos por espaços fechados, climatizados, como shopping centers, como principal espaço de consumo e lazer. Na atualidade, face aos eventos associados à pandemia, a utilização desses espaços abertos, públicos ou privados, tais como praças, parques, restaurantes, feiras, mercados, lojas, será a principal mudança no cotidiano dos habitantes das metrópoles, sem perder de vista a segurança pública, a acessibilidade e mobilidade urbana. Outro fator importante diz respeito à natureza. Nesta pequena pausa que o isolamento social fez acontecer, a natureza conseguiu regenerações possíveis, mostrando que a luta é constante e foi impressionante. A diminuição do trânsito atenuou a poluição do ar em metrópoles e cidades médias, praias limpas, animais silvestres que apareceram nas cidades, lagos, lagoas e baías com águas transparentes e peixes que reapareceram. Porque a poluição diminuiu, a visibilidade a grandes distâncias se verificou, como por exemplo a cordilheira do Himalaia passou a ser vista a 160 km de distância. Os canais de Veneza, na Itália, apresentaram coloração da água mais clara e nítida, sem turistas e barcos. A diminuição de ações predatórias promovidas pela nossa sociedade, como poluição de parques, praias, excesso de lixo em ruas, nas cidades, contribuiu para a regeneração rápida e possível do ambiente. Infelizmente, sem repercussões futuras, porque é pouco diante da degradação já perpetrada e também porque voltaremos em breve. Essa é uma oportunidade de ruptura no padrão de consumo, com a valorização do essencial para a realização da vida, como também uma possibilidade de mudança nos usos dos espaços da cidade, como a valorização do espaço livre e público e do contato com o meio natural. Ao projetarmos o futuro como se faz necessário diante dos quadros que se apresentam para o século XXI, nos deparamos com a urgência da pandemia e com aquilo que está no horizonte. Se queremos não ser sempre surpreendidos por pandemias, endemias e epidemias indesejáveis, temos de nos acercar daquilo que nos fará evitá-las. Qual futuro queremos? Ana Carolina Fonseca, especialista em economia criativa, negócios e cidades, nos diz: é preciso atentar sobre qual espécie de futuro estamos falando, os prováveis, os possíveis, os viáveis ou os desejáveis. Mediante este pensamento, temos de fazer diagnósticos de nossa realidade atual e projetar a futura. A imensa disparidade em termos de infraestrutura, moradia, transporte público, renda e possibilidade de acesso a recursos
O transporte público, por exemplo, fica lotado porque temos, de modo geral nas cidades, em especial naquelas de porte médio e grande, segmentações e fluxos econômicos que não necessariamente são condizentes com os fluxos de desenvolvimento urbano. Então, algumas expansões urbanas não necessariamente são motivadas ou acompanhadas de expansões de oportunidades de emprego, exemplifica Ana Carolina Fonseca. A pandemia trouxe para nós uma clara visão de que dependemos muito mais do outro do que podíamos supor. Muitas pessoas que precisam trabalhar não têm com quem deixar os filhos e montam-se estruturas de ajudas mútuas que mais parecem as trocas de escambo do passado. No passado, muitas comunidades levavam a efeito os mutirões para a construção de casas uns dos outros, entre todos os outros tipos de serviços. As situações que sempre existiram nessas comunidades mais periféricas, que padecem de falta de recursos e empregos dignos, forçaram a uma economia solidária e hoje em dia as chamadas economias colaborativas urbanas se mostraram presentes principalmente no momento do isolamento social, em busca de valorização do consumo de pequenas empresas e de artesãos e de comerciantes de serviços de bairros. A tendência é se pensar em uma cidade mais humanizada, estabelecendo relações sociais e interpessoais mais fortes. Até para podermos nos fortalecer, temos de pensar no outro. Está havendo uma valorização do pequeno empreendimento ou dos empreendimentos mais próximos das casas das pessoas dentro da comunidade. Assim se mantém a comunidade forte. Outro fator importante será o redesenho das empresas, permitindo maior conforto aos funcionários e o trabalho virtualizado quando for possível. Os espaços serão maiores para que haja distância segura entre as pessoas e muitos dos trabalhadores estarão em casa. Isso diminui o custo do transporte, além de operacionalizar melhor o transporte público, diminuindo lotações e minorando o custo energético. Em resumo, ficamos com a necessidade de rediscutir espaços urbanos. Os bairros deverão ganhar mais autonomia, o trabalho local, lazer, saúde e educação também, evitando grandes deslocamentos e também mudança nos modelos de transportes, mais infraestrutura sanitária. Que não nos falte vontade de intervir e melhorar. O Tá na Rede fica por aqui. Esperamos que você tenha apreciado as discussões e se você gostou, curte, compartilha, fala com os amigos, assina nosso canal, acompanha a gente aqui no TMTV e no vaiali.com e até o próximo vídeo. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.